uma única narrativa nacional, uma única narrativa no Sudeste, no Rio de Janeiro, né? Um território que ele é colocado como um território de segunda categoria, como um território subalternizado e, portanto, uma população, né, que é tida como uma população de segunda categoria, uma população subalternizada. E isso constrói um estigma no processo de formação identitário, isso constrói uma baixa autoestima, isso constrói, inclusive, essa interiorização da subalternização. E é o lugar do cinema, né, o cinema como esse lugar, na história do Brasil, um lugar branco, um lugar elitizado, né, com gênero, classe, ele fica como um horizonte distante. Mas quando a gente encontra histórias como a Armanda, que nos traz o conhecimento de aprender fazendo, o aprender fazendo, e no Mate Congu, que se reverbera num cineclube, que se faz aprendendo fazendo. E ele faz outros fazimentos, né? Porque o Mate Congu, ele está nos anos 30, ele está agora em 2018, ele gera Buraco Getúlio, ele gera cineclubismo da BF, ele gera todos os outros fazimentos, ele gera a possibilidade de uma população de se representar e de ficcionalizar, de criar novas narrativas, de recriar esse território, de fazer sonhar, de pensar que a Baixada é um território sonhado. Ela não é um território estigmatizado. E hoje eu posso falar enquanto baixadense que a Baixada é um território sonhado. Eu estou aqui bem emocionada, porque é muito real isso. Assim. A minha trajetória de reencontro com a Baixada foi através do cinema, e eu venho pensando muito o cinema como uma linguagem cultural de direito de uma população. E a Baixada Fluminense é uma população de mais de 3 milhões de pessoas, é uma população que vive em 13 cidades, então a gente está falando de, sabe, quase um país do lado de uma capital, né? E ela tem que ter o direito à narrativa. E quando a gente pensa território, tem todas as outras interseccionalidades, né? É gênero, e aí tem as desigualdades de gênero desse território, tem as desigualdades de raça dentro desse território, e quando a gente vê a Alma Crespa, é um processo não só, né, de se afirmar enquanto um sujeito de um território, mas um sujeito que tem um corpo de gênero, uma história, uma diáspora que se reencontra, e são vários processos de reencontros identitários que se costuram, né? Então eu fico pensando quanto todos esses filmes eles costuram novas identidades, eles reafirmam, né, através da memória, através de uma costura com memória, porque não é memória como algo engessado, mas a memória que se atualiza no presente e ela cria presente, né? Acho que o Mate Congu aqui, pensar que a infância ela nos acompanha a vida inteira. É como todos somos o Mate Congu aqui, né? Todos não vivemos essa escola, mas através do filme a gente vive essa escola e ela contamina a gente. Acho que o cinema e a memória têm esse poder de contaminar a gente e de fazer a gente reviver e recriar esses imaginários. E aí eu quero fazer uma pergunta bem aberta, porque a gente tem pouco tempo, quero abrir para o debate, aproveitar e agradecer também a presença de vocês. Então, vou colocar para cada uma se apresentar aqui e falar sobre o processo do filme, sobre o processo para mim enquanto mulher bajadense, o quanto essas questões elas se atravessam quando se pensa estética, quando se pensa processo criativo. Pela lista, pelos créditos de cada filme, eles têm, em sua maioria, né, mulheres trabalhando em todas as áreas, fotografia, som, montagem. Então, eu deixo essa pergunta para cada um dos filmes, né, como as questões do sujeito que filma atravessa o filme, né, e, enfim, é isso. Obrigada, gente. E a gente não organizou quem começa, então vamos pela ordem dos filmes? Talvez, né? Não? Então não, por favor. Vai, Carol, vai. Você falou que já estava, né, tava em você, na pele, esse tema. Boa noite, todo mundo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de estar aqui. Acho que é muito, muito importante a gente estar nesse espaço. E é muito simbólico estar nesse espaço com esses filmes e com essas realizadoras. Eu nasci na Baixada Fluminense, eu nasci em Nova Iguaçu, e lá eu moro desde então. Circulo por vários outros espaços. Eu me formei em jornalismo, primeiramente, e depois eu fui estudar cinema na Escola Darcy Ribeiro,
Estou muito feliz de ter a presença da minha querida professora Carmen Luz, que está aqui com a gente hoje. Vários rostos queridos, conhecidos, várias pessoas que vieram assistir a gente. Muito, muito feliz mesmo de estar aqui. E durante 4 anos que eu estudei jornalismo na faculdade, uma coisa que sempre me incomodou é esse estigma da Baixada Fluminense e como ele é visto. Que sempre me faziam a mesma pergunta logo nos primeiros dias de faculdade: você mora onde? Eu moro em Nova Iguaçu. Como é que você vem pra cá? De jegue. Pega o carona em carro de boi. Sabe? E sempre teve esse estigma. E nesses 4 anos de faculdade, eu fiz questão de que todas as aberturas que me deram, eu levei uma pauta da Baixada Fluminense para colocar lá. Eu fiz faculdade aqui no Catete, né? E era assim: vai ter que fazer uma matéria especial sobre cultura. Aí eu filmei com o Branco do Getúlio. Não, tem que fazer uma matéria sobre movimento feminista. Eu filmei com as meninas lá do Poesia Segunda Pele. Tem que fazer sobre diversidade. Eu filmei com os meninos da Bafos Periféricos. Não, tem que fazer sobre economia criativa. Eu filmei com as meninas do Gambiarra, que são movimentos que existem e resistem na Baixada Fluminense. O Cineclube sempre foi o movimento que mais me encantou, porque foi onde eu conheci o cinema. A primeira oficina de cinema que eu fiz e que abriu as portas da minha cabeça, aquela portinha do é possível, foi uma oficina do Cineclube Mate com Angu, comigo, HB, lá no Sesc Nova Iguaçu. Com a Bia também, Pablo, várias pessoas, e foi um ensinamento muito rico. E abriu aquela portinha do, nossa, é possível fazer cinema com pouco, o cinema de guerrilha, o cinema feito na raça, na unha. E isso me encantou porque não era só um cineclube. Era um cineclube, é uma oficina, é um formador de novos profissionais, e do Mate com Angu saíram outros cineclubes. E quando você começa a ver, não, eu comecei isso aqui inspirado pelo Mate com Angu, não, eles foram nossos professores, não, a gente fez um cineclube porque a gente viu o cineclube deles. E aí você vai conhecendo vários outros. Isso é um troço, sabe? Tem uma magia ali, tem um negócio ali que eles fazem que eu não sei o que é não, mas tem um bagulhinho ali. E aí, em seguida, eu conheci o Cineclube de Guerrilha. E eu fiz, disparado, assim, 3 oficinas com eles, uma atrás da outra. Na terceira, a gente chamaram para produzir junto, porque né, já tá dando aula aí. E aí, eu conheci o Donana porque eu fui fazer o curso de elaboração de projetos no Donana. E a partir desse curso de elaboração de projetos, que eu entrei nesse edital. E aí, quando eu vi o edital, não, tem que falar desse território. Eu passei 4 anos na faculdade falando desse território, porque quando eu tenho a oportunidade de fazer um filme financiado, um filme com edital, eu tenho que falar da Baixada Fluminense. Se eu assumir essa missão, eu tenho que continuar com ela. Eu acho que é por aí a trajetória. E eu resolvi falar sobre os cineclubes. E o processo desse filme foi o processo mais gostoso possível, porque eles são todos uns amores, eles são todos amigos. A gente é todo mundo da mesma rede de afetos da Baixada Fluminense. A gente fala que é uma rede de produção audiovisual. Esse é o nome que a gente bota assim para fora, é rede de produção audiovisual, mas na verdade é uma rede de afetos. Porque esses filmes, eles carregam, além dessa história que a gente contou, eles carregam uma história de muito afeto, de muita amizade, de muito companheirismo, de muito vamos lá, vamos fazer junto. Tem suas dificuldades? Claro que tem. Cada cineclube tem a sua dificuldade. Tem a sua dificuldade de produção, a sua dificuldade de botar o evento, seja na praça, seja na frente de um bar, seja em qualquer lugar que você resolva fazer um cineclube. Se você for pensar, tem mais impedimentos do que, facilidades. Não é fácil. É um movimento de pura resistência. Entendeu? Qualquer cineclube que você vai investigar a história, investigar o fazer, é uma resistência. É difícil pra caramba. Não é fácil. E a gente está aqui hoje bonitinho, no cineclube, maravilhoso, que tem esse recorte feminino, que é muito importante você dar voz para a mulher.
dar voz para a mulher que faz, para a mulher que é diretora, que é fotógrafa, que é... No Cineclubismo na BF eu fiz questão de ter uma equipe de mulheres. No set de gravação, éramos todas mulheres. Diretora de fotografia, captadora de som. Tá aqui minha captadora de som, minha técnica de som direto, não me deixa mentir. Éramos todas mulheres. E esse aqui é um cineclube de filmes dirigidos por mulheres. Olha que coisa maravilhosa, gente. E a maior felicidade que eu tenho é de estar aqui entre essas mulheres fazedoras da Baixada Fluminense, que estão juntas nesse movimento que a gente chama de Baixada Filma, que é para reafirmar e exigir que o orçamento do audiovisual chegue na Baixada Fluminense, porque a territorialização é necessária e é urgente. Não dá para ignorar que a Baixada Fluminense é um polo de produção audiovisual, de cinema, e precisa ser reconhecido como tal. Eu acho que eu estou falando muito. Palmas para você terminar. Eu não sou uma boa mediadora, porque eu não sei fazer as pessoas pararem de falar. Eu adoro escutar, então vamos tentar junto comigo, Samantha, entender o tempo de cada uma. Mas a Carol, ela não só falou sobre o processo, como trouxe uma questão que, na emoção, eu esqueci de reafirmar aqui. Essa sessão é parte do manifesto Baixada Filma. É um manifesto que está rolando na Baixada desde abril. Dia 31 de abril foi o Dia da Baixada. E a gente, enquanto realizadores, enquanto fazedores culturais, cineclubistas, técnicos da área audiovisual, a gente se organizou coletivamente para demandar, e não como uma prática assistencialista, como uma prática, vou fazer uma ajudinha ali para uma população que precisa, não, como um reconhecimento de uma população que já produz, né? Mate Congo tem 15 anos, Buracos de Túlio ficou na ativa por 12 anos, a gente tem realizadores fazendo com que dá, ela ganhou um edital, a gente sabe fazer um pouco, mas somos profissionais e queremos fazer com um salário digno que se deve fazer cinema no Brasil. Então a territorialização dos recursos, dos editais, não é um favor, não é um pedido, olhem para nós, é um reconhecimento de uma população de 3 cidades que tem um BIP enorme e que quer que haja uma redistribuição no Rio de Janeiro. Quando a gente pensa em redistribuição no Rio de Janeiro, a gente pensa em redistribuir imaginários. O Rio de Janeiro não é só o litoral. O Rio de Janeiro não é só as narrativas que a gente vê, né? E a gente faz parte dessa região do Sudeste. Então, contar a história da Baixada Fluminense é contar a história do Brasil e é preciso que haja territorialização dos recursos. Obrigada, Carol, por lembrar da principal bandeira que a gente está aqui hoje. Vou passar a bola agora para você, que fugiu do primeiro momento. Ia chegar a minha vez, né? Então, eu sou a Sandra, eu estou aqui representando a facção feminista Cineclube. Eu acho que é importante eu dizer que, apesar da facção ser original, né, da Baixada, ser composta por mulheres da Baixada que fazem cinema, sessões de cineclube de cinema por mulheres, para mulheres, eu não sou da Baixada. Eu conhecia as meninas por conta desse edital que produziu, né, através do qual a gente produziu esse filme, e a gente encontrou uma sinergia aí para trabalhar junto. E essa parceria foi tão bacana que elas acabaram me adotando. Então, assim, eu estou aqui, eu acho que é importante deixar claro que tudo que eu venho a falar é um olhar muito do estrangeiro, assim, foi muito bacana esse processo de produção do filme nesse sentido, do cuidado que a gente teve, né, de precisar mostrar uma realidade sem pintar um cenário de vítima da mulher negra, de vítima da mulher na Baixada, mas de mostrar que existe uma força ali, uma luta, uma resistência diária, e que existe todo um sistema que vai desde a divisão, o uso do solo, a lógica, né, o pensamento, o planejamento do transporte, que é dedicado a um uso muito específico, né, de produção e reprodução, do uso dessa força de trabalho, que fica
impedido mesmo, né? Porque são muitas dificuldades que a pessoa que quer ou que precisa se deslocar fora do horário de trabalho para outros municípios, outras cidades, para outra cidade, ela não consegue fora desse horário. Então, assim, isso é importante da gente pensar e como que a necessidade da gente ter mulheres também dentro desses espaços de decisão política para planejar o desenho urbano, por exemplo, para planejar o transporte público, por exemplo, para as necessidades específicas que as mulheres têm, que são bastante diferentes das necessidades e dos usos que os homens fazem, né? As mulheres, a gente pode discutir isso também, mas elas ocupam um lugar de cuidado, né? Então elas têm o trabalho, mas elas também estão num lugar de fazer as compras da casa, de cuidar de um enfermo, de cuidar de uma criança, elas têm muitos outros deslocamentos que não são esse deslocamento, né, de uma linha a outra, casa-trabalho. Acho que uma coisa importante aqui que foi dita pela Carol, que foi reforçado pela Catu, a questão do financiamento mesmo, né? Assim, quando eu conheci as meninas da facção, elas não tinham um ano ainda de formação e elas tinham muito esse desejo de produzir, mas existe uma dificuldade muito grande, que acho que até foi dito no filme da Carol mesmo, numa das falas, né? A dificuldade do tempo para reunir as pessoas, de você precisar se desdobrar com os seus trabalhos, de você tirar a grana do seu bolso para fazer a produção. E aí você produz o filme com o edital, e o edital, óbvio que ele vai ajudar você a fazer, e foi só por causa disso que aconteceu o filme, né? O mini documentário, mas a gente tem uma situação aí de não só do território, né? A Baixada ela é importante em termos de geográficos, em termos populacionais, em termos de PIB, mas na hora de dividir o dinheiro, esse dinheiro não é dividido da forma equânime, né? E quando tem dinheiro no cinema, a mulher está fora das produções, a mulher está fora dos espaços de decisão, né? Então acho que é uma coisa importante da gente pensar. Palmas aí para a Sandra. O coletivo Facção Feminista Cineclube acho que é muito representativo dessa questão que não é só pensar território, mas é pensar gênero, curadoria, né? Como quando a gente está na curadoria de um cineclube, a gente tem um recorte, a gente pensa, cadê as mulheres dirigindo? Vamos ver esses filmes, como esses filmes eles geram outros tipos de debate, outros tipos de discussões. Vou passar aqui para a Rebeca. E só um adendo, né, que isso se repete muito, eu não vou fazer isso no sentido inverso. São 2 filmes co-dirigidos, né? A da Liliane foi com o Rodrigo Dutra, a da Rebeca com o Paulo Chino. Porque normalmente quando os filmes são co-dirigidos por mulheres, essas mulheres não são faladas, os filmes só são feitos pelos homens, mas aqui eu, muito generosa, darei crédito, né, a essas co-direções. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Rebeca, como a Cadu falou um pouquinho. E o Alma Crespo a gente fez no Festival 72 Horas. A gente, uma loucura que esse é o festival, não sei se vocês conhecem, a proposta é fazer um filme em 72 horas. E aí todo ano dá essa louca da gente fazer, e esse ano a gente deu a louca de novo. E assim, muito com o recurso do que a gente tinha na mão, com aquele pouco tempo. E a nossa equipe éramos eu, Paulo China, lá atrás, responsável por eu conhecer a Baixada Fluminense desde 2010. A Rafaela e o Caio. A Rafaela produziu, fez a protagonista, então foi muita relação. E a gente aproveita para, já que a gente vai fazer o filme, falar de histórias que a gente quer falar e precisa falar. E o Alma Crespa veio dessa nossa vontade, assim, de colocar para fora essa nossa luta diária. A gente usou
esse link dela, né, de dados históricos com o que ela vem vivendo no dia a dia. E foi mais isso mesmo. O que mais você perguntou? Desculpa. Eu viajei tanto nas histórias das meninas também, assim. Eu acho que é isso que você está falando, esse processo, né? Vocês na direção, como isso transforma também essa estética. Falar as suas narrativas, a importância, né, dessas narrativas, que elas, né, não estão nesse circuito hegemônico, se está ali no cais do Valongo, né? Trouxemos todos esses dados históricos da luta. E esse foi um filme assim, que a gente fez nessa iniciativa dos 72 horas e provando que a gente pode fazer, né? Com o que a gente tem na mão, sem grana. E o legal é que a gente fez ele, foi final do ano passado, desde o final do ano passado tem dado assim, bons frutos. E ao nosso olhar, a gente fala, nossa, esse filme é tão básico, tão pequeno, diante de tantas coisas que a gente faz profissionalmente, que a gente tem uma produtora já, ela vai fazer 8 anos, a Memória Audiovisual, idealizada pelo China, e depois eu cheguei para ajudar. E, sabe, ele vem atingindo muitas pessoas, muitas jovens, assim, negras, que eu vejo que ficam, assim, se sentem mesmo, sabe, representadas. É muito importante, assim, quando você é jovem, negra, você se vê numa tela de cinema, sabe? É uma coisa que eu tenho 27 anos. Foi muito pra cá que isso começou a acontecer, que as histórias estão na internet, estão no cinema. Sempre estiveram, mas não sei, eu que particularmente talvez não tinha acesso, mas foi aumentando. Isso é muito bom. E saber que as minhas produções estão fazendo parte desse movimento, isso é muito legal. Lindíssima, falou tudo. Boa noite, eu sou Liliane. Queria primeiramente agradecer também a toda a equipe do Cineclube delas pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui do lado dessa mulherada super potente, talentosa. Eu quero dizer que eu também sou adotiva, tá? Você não está sozinha. E assim, uma adoção e um pertencimento do qual eu tenho muita honra, muito orgulho e muita alegria. Eu sou professora da UERJ, da Baixada Fluminense, da FEBEF, né, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. E entrei lá em 2009 como bolsista de pós-doutorado, depois passei num concurso no final de 2011. E a minha história, a história desse filme, foi que eu entrei na FEBEF, a FEBEF tem uma sala chamada Armanda Álvaro Alberto, até hoje, né, tinha. E eu, desde esse tempo, eu já pesquisava o cinema independente feito na Baixada, desde 2004 que eu pesquiso cinema popular, e aí mais recentemente, quando eu fui para lá, o cinema da Baixada, era um cinema muito potente, muito ativo, né, muito dinâmico, muito interessante. Então eu comecei a pesquisar, conheci as pessoas que fazem cinema lá na Baixada, e conheci o Cineclube Mate com Angu também. Aí eu comecei a fazer os links, né, Armanda Álvaro Alberto, Cineclube Mate com Angu. Aí veio o Rock Pense com aquela homenagem para a Armanda. E eu achei muito curioso, né? Por que essa mulher rica, né, de Copacabana é tão importante, né, ainda hoje ali naquele lugar. E aí meu interesse no filme foi isso, foi uma série de coincidências, porque nessa mesma época o Flávio, que era o diretor de fotografia do filme, estava num outro projeto para pesquisar a vida do Almirante, o irmão dela, e ele falava também, a irmã desse cara dá um filme muito mais interessante do que ele. A irmã desse cara é uma pessoa muito mais interessante do que ele. E o Almirante Álvaro Alberto é um cara famosíssimo, importantíssimo no campo da física aqui nesse país. O CNPq tem uma plataforma lá, Álvaro Alberto, para homenagear ele e tal, mas ele falou, mas a Armanda é muito mais legal do que esse cara. E aí foi juntando, quando eu estava lá um dia, e um amigo meu, professor da FEBEF, falou, por que você não faz um edital para a FAPERJ para fazer um filme aí sobre a vida da Armanda? E eu fiz, e dei a sorte de ganhar. E o edital foi assim, a proposta que eu fiz foi que o Armanda fosse um filme, mas não fosse só um filme. Fosse o que eu chamo de um filme-formação. Porque foi um filme feito com praticamente, acho que 98% daqueles créditos ali são alunos da FEBEF, do curso de Pedagogia e alguns de Geografia. Então a proposta foi bem
a cara da Armanda também, vamos aprender a fazer cinema fazendo o filme da Armanda. Então a primeira coisa foi um curso de pesquisa iconográfica, histórica para audiovisual, que eu organizei como um curso de extensão, aí os alunos se inscreveram e aprenderam a fazer pesquisa em arquivo, né, para cinema, pesquisar imagens e tal, pesquisando a história da Armanda. Nesse momento o Rodrigo Dutra, que já tinha filmes, é um cineasta da Baixada Fluminense, estava na Itália, tentando fazer um mestrado lá, mas que ele não teve sucesso, não conseguiu bolsa. Ele soube do curso, voltou, ele estava voltando para a Baixada, se inscreveu no curso como aluno, mas óbvio, ele podia ser professor do curso, né? Ele era historiador, já era cineasta. Mas aí eu dei a maior sorte do Rodrigo se inscrever nesse curso também, porque de lá para cá virou o co-diretor, virou um parceirão, o filme, óbvio que é o filme do Rodrigo também. A Gabi andou lá pelo curso também. E aí nesse curso a gente leu, pesquisamos tudo, lemos os livros da Armanda e tal, e o filme inteiro foi feito em conjunto com os alunos até o fim. O que é importante também, porque é um curso de pedagogia, então eu não posso falar nem os alunos, né? São as alunas, massivamente, mulheres, né? O curso de pedagogia você tem, basicamente, é composto por mulheres. Eu acho super importante estar trazendo a história da Armanda para cá. A ideia do filme era mostrar várias facetas diferentes dessa mulher, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma vontade de síntese, né? Espero que a gente tenha conseguido fazer isso. Então era entender assim, quem é essa Armanda dessas pesquisadoras de educação, né, que falam dela? Quem é essa Armanda da família, do sobrinho que fala dela? Quem é essa Armanda que a gente inventou uma dramaturgia porque a gente achou que faltava uma carninha, né, na Armanda, que era só todo mundo falando dela, ela não aparecia em lugar nenhum. Quem é a Armanda do Mate? Quem é essa Armanda Pop, né, do Rock Pense, de onde ela surgiu? Então tentar um pouco jogar com isso sem nenhuma pretensão de síntese. E estou muito feliz de trazer a Armanda para cá, que eu acho que esse é um espaço... Na verdade, a Armanda esteve nos dois espaços principais, né, que o filme tinha que estar mesmo. Né? Ele demorou 5 anos para ser feito, só para estrear no Festival Mate Congo, né, na casa da Armanda. E agora aqui, porque a Armanda é a história dessa mulher... Vocês viram aí, né, uma feminista, né, combativa para o tempo dela, uma mulher que para aquele tempo não se contentava com o espaço privado do lar, nem o espaço privado de ser uma professorinha só de escola, era uma mulher do espaço público, uma mulher do espaço político, né, uma mulher que arrastava todos os homens, esses homens importantes que a cercavam para o projeto dela. Né. O irmão Almirante, lá que dá o nome de CNPq, estava no projeto dela. O marido também, super conceituado, estava no projeto dela, né, então arrastava todo mundo para o projeto dela. Mas é claro também que uma mulher com as contradições do tempo dela, e isso a gente tentou mostrar ali no filme também. Se por um lado ela tinha essa visão super atual de educação, ela estava lá na Baixada, levando o que ela podia de bom, de melhor e de mais interessante para lá, ela tinha essa questão no tempo dela, que é essa questão do higienismo, do processo civilizatório, né? Isso assim... O branco, né, o homem branco, no caso dela, a mulher branca, sempre tomou para si, achou que era seu dever e seu fardo também, está levando, né, está civilizando o outro. Então, a gente quis botar também essa... Não quis criar uma Armanda toda mágica e maravilhosa, né? O pai dela era médico sanitarista, o Belisário Távora, que era um higienista, estava lá o tempo todo. Então ela tem essa faceta também. Mas, ao mesmo tempo, o que o filme fala várias vezes era o euclidiano, né? Ela fechava lá, tá, no Manifesto dos Pioneiros, na Associação Brasileira de Educação, com os ideais do Euclides da Cunha, que era exatamente o quê, né? No lugar de você pensar um país único, né? Um país exatamente que tivesse que ser todo igual e todo mundo pensar igual, que o país fosse construído exatamente a partir das diferenças regionais. Então, o Euclides da Cunha, naquele livro dele, Os Sertões, né? Quando ele fala do sertanejo, ele fala o sertanejo é um forte. E do outro lado, né, o contraponto do sertanejo, ele diz que é o mestiço franzino e neurastênico do litoral, que é aquele que fica de costas para o seu país e com os olhos no Oceano Atlântico olhando só para a Europa. Então o Euclides falava isso, a gente não constrói o país com esse mestiço raquítico neurastênico do litoral que fica olhando só para a Europa, querendo trazer tudo que tem na Europa para cá. A gente constrói um país virando as costas, olhando
no caso ele falava o sertão, né, mas os muitos sertões, né, que a gente tem aqui, e tentando construir essas pontes, né, tentando conhecer esses territórios e as pessoas que habitam esse lugar. Porque só assim a gente poderia realmente construir um Brasil que não fosse o Brasil que a gente tinha, mas que infelizmente a gente ainda tem, que é um Brasil que não se conhece, que não sabe falar a mesma língua, não se comunica. Acho que a Baixada é bem esse lugar do entre-lugar de culturas, né? Um território com uma cultura diaspórica. Quando a gente pensa o aprender fazendo, né? A cultura afro-brasileira, ela está aí fazendo isso há muito tempo também. É uma prática nagô, fazer com as mãos, aprender fazendo. Então, costurar Armando é costurar várias outras narrativas, né? E acho que hoje vou abrir por debate, porque eu estou querendo muito escutar também. Tem uma galera aqui desses cineclubes, dessa cena da Baixada. E é isso, gente. Quem quer... Tem microfone ou eu passo esse? Tem.